Claro que o partido tem que ter projeto, tem que ter estratégia, mas não dá para fazer com que isso seja uma relação extrativista da religião, uma relação extrativista da perspectiva do ser evangélico, mas as contribuições possíveis do ser evangélico para fortalecer a democracia. E com relação à perspectiva da radicalização, acho que é isso, que é entender, dialogar com os evangélicos, precisa entender que a gente passou a estar vivenciando um processo de radicalização que tem aí pelo menos 10, 15 anos, que explode no contexto de Bolsonaro, que é o primeiro candidato que expressa, né, publicamente que tem um projeto de supremacia cristã no país, né, e por isso agrega tanto na eleição de 2018 toda grande parte da liderança cristã conservadora. A gente vem passando por um processo de radicalização, né, cada vez mais intenso. A igreja foi uma peça fundamental do colonialismo europeu e da escravização de africanos, mas a espiritualidade cristã pode muito bem se comprometer com um projeto de emancipação. Esse é o Horizonte de Teologia Negra, o Sopro Antirracista do Espírito, livro do Ronilson Pacheco, publicado em 2019 e relançado agora. Para ele, a teologia não pode continuar a ser vista como uma área de estudo meramente especulativa, sem contato com a realidade social. Ele defende que a teologia nasce no deserto, em uma referência à jornada de libertação narrada no Êxodo. A religiosidade, nessa perspectiva, vem da experiência concreta da opressão e do sofrimento, e a teologia negra, além de ressaltar as raízes africanas de acontecimentos e personagens bíblicos, disputa a própria ideia de uma espiritualidade universal desvinculada da história dos povos. O Ronilson é mestre em teologia pela Universidade de Colômbia, diretor do Instituto de Estudos da Religião, pastor auxiliar da Comunidade Batista e colunista do UOL. Na nossa conversa, ele diz que a representação de Jesus como homem branco contribuiu para legitimar a escravidão e reverbera até hoje na intolerância contra religiões de matriz africana, por exemplo. A gente também falou sobre os riscos do nacionalismo cristão, o movimento de extrema-direita que, para ele, usa uma gramática religiosa para subjugar a sociedade a um cristianismo conservador e sobre as perspectivas de organização política nesse contexto. Eu sou Eduardo Sombini e este é o Ilustríssima Conversa. Ronilson, seja muito bem-vindo ao Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. E você começa o seu livro, né? Esse é um dos pilares do argumento que você desenvolve lá, acho que do seu trabalho como um todo, né? Defendendo que a teologia nasce no deserto, da experiência concreta da opressão, de baixo para cima, né? Coisas nesse sentido. E você escreve que essa forma de pensar a teologia é necessária para destronizá-la, eu gostei muito dessa frase, do lugar estelar das ciências soberbas. Para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouco melhor essa ideia, né? Como que você pensa a teologia e como que você pensa esse trono em que ela foi colocada. Essa ideia está em diálogo direto, né, com uma ideia de que a teologia, exatamente por ela ter essa relação. Primeiro, essa definição popular da teologia, que eu acho o máximo, né? O que é teologia? Quando você pergunta, as pessoas falam, teologia é o estudo sobre Deus, é a ciência de Deus, sabe? Isso é coisa difícil, né? Tipo, um estudo sobre Deus, cara, isso não acaba nunca e é super especulativo. Então está muito em diálogo com essa ideia de uma teologia hegemônica, universal, que não tem contexto de realidade, que dá conta de todas as coisas, da realidade de todas as pessoas, da experiência de todas as pessoas, de todos os povos, independente de qualquer contexto social ou cultural. Que a gente sabe a que serviu e como isso se desenvolve, né? Como você enquadrar diversas realidades, culturas, crenças, espiritualidades, religiosidades, debaixo de uma ideia de que existe um pensamento central, que é uma revelação direta de Deus, e que isso constitui a teologia. Que existe uma imaginação principal. Eu gosto muito dessa ideia, né, de que a Bíblia narra um Deus que não nos permite ser visto, né? Ninguém nunca viu Deus. Tem um contato, tem aproximação, mas ninguém nunca viu, porque Deus nunca quis. A Bíblia assim diz, né? E eu gosto dessa ideia de um Deus que não se permite ser visto, é um Deus que se permite ser imaginado. E é como se nós estivéssemos numa disputa de qual imaginação sobre Deus prevalece, né?
E essa ideia de uma teologia universal está um pouco vinculada com isso. Então é um pouco um diálogo com essa ideia de uma teologia que é universal, entronizada como um pensamento central, desenvolvido ali por toda a trajetória da teologia que eu coloco no livro, né, desde quando ela é um simples conceito mais especulativo, quase filosófico, até toda a sua trajetória com os padres da Igreja, mas também com grandes pensadores cristãos como Tomás de Aquino, certamente Tomás de Aquino e Santo Agostinho, né? Então é um pouco isso, é tirar desse lugar, é destronizar essa teologia e dizer que diversas teologias são importantes, diversos olhares, expressões, perspectivas, reflexões, experiências sobre Deus é importante. Por isso essa ideia do deserto, né, que é vincular o nascimento da teologia com um contexto de experiência. Você vai aprendendo sobre Deus na medida em que as coisas acontecem e que você vai experimentando. Muito mais do que você vai especulando e criando conceitos sobre. Uhum, claro, com certeza. Isso é muito interessante porque em algum momento do livro, né, e aí a gente começa a falar mais da teologia negra, né? Você critica essa ideia de uma teologia universalista, que a gente poderia chamar de branca, né, e uma teologia maior, que vale para todo mundo, e uma teologia negra, que seria uma teologia menor, subordinada. Um puxadinho teológico ali. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que você entende a teologia negra e por que pensar dessa forma não é suficiente? Eu entendo a teologia negra, quer dizer, o que seria a teologia negra, né, o que é a teologia negra. É uma teologia pensada, né, a partir da realidade, da história, das experiências do povo negro, que está dialogando diretamente com o contexto da modernidade e do processo e do papel da escravidão e da escravização na modernidade, né, ali nesse casamento da modernidade com o surgimento do capitalismo e a escravidão como um motor extremamente importante para isso. É importante fazer esse marco, né, porque muitas pessoas tentam contra-argumentar desse lugar da teologia negra a partir da ideia de que a escravidão sempre existiu na história. E é importante a gente enfatizar que nós estamos falando de coisas muito diferentes, né? O que se tem historicamente como escravidão, ou como comércio de escravos, venda de escravos, tráfico de escravizados, etc., não se compara com o que é a indústria da escravidão no contexto da modernidade e do surgimento do capitalismo. Como ele é um arcabouço central de um sistema, né, de produção, de enriquecimento, de uma expansão imperialista, etc. Então, a teologia negra está olhando a partir disso, e como isso também foi possível a partir do suporte da igreja, né, da igreja institucionalmente falando, da instituição igreja. Primeiro a igreja católica, obviamente, né, e depois da igreja protestante, né. Você tem diversas nações protestantes que empreendem, né, o processo de imperialismo e de escravização. E junto com esse processo de escravização está essa ideia, né, de que Deus está do nosso lado. Em muitos lugares o colonialismo e a escravidão acontece a partir da ideia de levar uma cultura e uma espiritualidade, uma religiosidade, né? O próprio processo de bestialização, vamos colocar assim, né, de objetificação dos africanos, né, das pessoas negras, notadamente dos africanos, é sustentado, por exemplo, da ideia de que são povos que não têm alma. Então, se não tem alma, é um objeto. Se não tem alma, você comercializa. Se não tem alma, você explora. Se não tem alma, você vende, etc. Essas coisas elas estão muito misturadas, né? Então a teologia negra ela surge a partir da experiência e da história do povo negro. É o povo negro olhando e falando, não, vamos ler a Bíblia do nosso jeito, a partir do nosso lugar, e identificar na Bíblia as nossas histórias que foram escondidas, porque as histórias estão lá. Né? Todo mundo que se aproxima da Bíblia sabe que a Bíblia é marcada por territórios africanos, povos negros, reis e rainhas negras, muitas das histórias, dos contextos, muitos personagens bíblicos que a gente tem quase que naturalizado, e em qualquer filmografia que você for ver, ele quase sempre vai ser interpretado por um ator branco, mas biblicamente e geograficamente a gente já tem dados suficientes, um certo consenso de que muitos desses personagens são negros ou no mínimo não brancos. Então isso é uma coisa importante. Então a teologia negra reivindica esse lugar, mas também ela tem consciência de que ela não está falando, ela não está dizendo e determinando quem é Deus. Ela assume o seu lugar de ser um olhar sobre Deus. Essa é uma diferença importante. A teologia negra
não reivindica esse lugar de ser uma teologia universal, universalista, de dar conta de tudo, mas entende o seu lugar como num grande mosaico, num grande quebra-cabeça, onde é possível que outras pessoas, outras expressões, outros povos também falem sobre Deus. E pense a sua espiritualidade, a sua religiosidade a partir desse contexto. O ponto de vínculo que a teologia negra procura para identificar que possivelmente estamos emanados no mesmo Deus, ou numa mesma espiritualidade, é um compromisso com a libertação, que foi tão importante para os povos negros. Então, toda a espiritualidade ou toda divindade comprometida de alguma forma com uma libertação ou que inspira um processo de libertação é uma divindade, uma espiritualidade com a qual a teologia negra está disposta a travar diálogo e acha que pode ser mais um olhar sobre o mesmo Deus que ela crê. Isso é interessante, né? Essa ideia de olhar para a Bíblia, olhar para os textos, para as tradições a partir das referências negras e africanas. Você falou aqui agora dessa representação hegemônica do Jesus branco, de olhos azuis, né? Como isso é muito pouco provável, considerando todos esses dados históricos. Mas, de qualquer maneira, é a representação, né? Qualquer pessoa que estiver ouvindo isso agora provavelmente vai associar na hora essa imagem. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Que efeitos essa representação branca de Jesus, esse universo que apaga a história africana, que apaga as referências negras desse universo, tem na religiosidade no Brasil e em outros lugares, né? Essa pergunta é chave, né, e super importante, porque ela, inclusive, tira a teologia negra de um contexto único, exclusivamente especulativo, científico, né, de uma reflexão, e ajuda a dar uma aterrissada, porque essa reflexão sobre o Jesus branco, ou o embranquecimento de Jesus, essa ideia branca e hegemônica, sobretudo do contexto europeizante, ela tem efeitos desde a legitimação da escravidão, do processo de escravidão, né, como cristãos conviveram com isso de maneira muito tranquila, a igreja institucional muito tranquila, até no contexto brasileiro da perseguição da religião de matriz africana. Quer dizer, a ideia de que você naturaliza a compreensão de que aquilo que provém do continente africano é demoníaco, está ligado ao mal, precisa ser liberto, precisa ser exorcizado, ele é fruto dessa perspectiva teológica, desse Deus branco, esse Jesus branco, puro, que não se mistura e que tem muito mais relação com o contexto europeu, com a sociedade europeia, aquela coisa racional, limpa, organizada, civilizada, dominadora, imperialista, expansionista, do que num contexto indígena ou dos povos africanos. O resultado prático disso, ele vai desde a escravidão, também vai para a perseguição das religiões de matriz africana. Você imagina num contexto em que mesmo pessoas negras de uma igreja pentecostal na periferia não reconhecem os seus irmãos negros e negras por conta de uma perspectiva religiosa. Reconhece enquanto vizinho, reconhece enquanto parente, reconhece enquanto amigo, mas entende teologicamente que suas práticas, que ele precisa ser liberto dessas práticas, porque essa prática, que é esse outro culto, que é essa outra espiritualidade, é o mal, é demoníaca. Esse é um efeito prático da dominação, né, desse imaginário, desse Jesus branco. Você pode pensar mesmo no contexto da segregação nos Estados Unidos, da legitimação da segregação nos Estados Unidos. Pense, por exemplo, que um dos motores, né, de organização da direita religiosa nos Estados Unidos é quando o RES, né, o leão dos Estados Unidos, né, do imposto dos Estados Unidos, resolve tirar a isenção fiscal de escolas, né, que decidem optar pela segregação, escolas privadas. Então, assim, a escola é privada, a escola é sua, a escola é da sua igreja, do seu seminário, o Estado não pode intervir, ok, mas também não vai te dar isenção como uma instituição educacional qualquer, se você optar pela segregação. E você tem muitos seminários, muitas faculdades teológicas, muitas escolas privadas de igrejas protestantes nos Estados Unidos,
que chamam isso de perseguição religiosa, perseguir a minha liberdade de só ter estudantes brancos na minha escola. Essa legitimação, ela está ancorada nessa perspectiva, né? A resistência, por exemplo, do ensino da cultura africana e indígena nas escolas, com uma ideia de que isso pode introduzir o contato de crianças e jovens com macumba ou coisas demoníacas, porque vai falar de cultura africana, vai falar de orixás, vai falar de civilizações, conquistas, etc., da divindade cultural do continente africano. Então, tudo isso está ancorado nessa ideia supremacista cristã branca, que de alguma maneira obstruiu um olhar empático e civilizado, vamos colocar assim, com relação ao continente africano, que tem uma história extremamente importante, né, na história da humanidade, mas que consegue ser totalmente obstruída por causa dessa perspectiva. E tudo isso tem como background esse imaginário desse Jesus branco. No fim, essa obstrução, ela passa pela escravidão, mas ela também faz com que na periferia de Salvador, na periferia do Rio de Janeiro, terreiros sejam incendiados. Ronilson, você apresenta em um dos capítulos, né, as principais características de como você pensa a teologia negra, né? E uma delas é o peso, a centralidade do corpo nesse debate, né? O corpo como objeto da violência racista, você lembra os casos de linchamento no sul dos Estados Unidos, né? Em que os corpos negros eram pendurados, e você traça um paralelo, né? Justamente com essa representação da crucificação e da ressurreição de Jesus, né? Como essas coisas se conectam. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre isso, né? Porque essa dimensão do corpo tem um caráter particular, um peso tão importante na teologia negra. Sobretudo porque é no corpo que a experiência negra mais sofreu, né? Pensar no contexto da escravidão para dizer o mínimo, mas a gente pode pensar no contexto da objetificação do povo negro, da bestificação do corpo negro, né, de colocar a imagem do homem negro, da pessoa negra, como uma coisa meio animal, meio selvagem, né, a mulher hipersexualizada, o homem um abusador, um violento sexual por natureza, etc. Então, todas essas experiências, elas são primeiras sentidas no corpo, né? O povo negro é apenas um ponto de partida, né? Você pode pensar isso na perspectiva feminina, né? Com relação ao corpo das mulheres, não só a objetificação, como o domínio sobre o corpo das mulheres, né? A construção da ideia do corpo da mulher como um mal em si mesmo, né? Sedutora, uma ameaça, enganadora. A estética da Eva, né? Que seduz e que engana o marido e os homens de uma maneira geral, daí para a construção da imagem da feiticeira, né, e tal, das bruxas, etc. Então, no corpo é onde essa experiência se dá. E ela pode ser dos casos mais simples, tá? Não precisa ser só no contexto da violência e da eliminação. Você pensa, por exemplo, hoje, obviamente, você tem um processo de desconstrução que é mais amplo, isso é cada vez menos visto e menos aceito. Mas pensa num próprio contexto em que uma criança negra não poderia, por exemplo, interpretar Jesus numa peça de fim de ano, porque Jesus não era negro. É uma coisa super simples, mas isso sempre foi muito comum. Eu vivi essa experiência na igreja. Nunca, sabe, de uma igreja que é de periferia, de maioria de pessoas não brancas, mas a pessoa para ser Jesus, a criança escolhida para ser Jesus tinha que ser uma criança branca necessariamente. Ainda que só tivesse uma, era essa que tinha que ser. Essa imagem que as pessoas têm do anjinho, né, dos cachinhos dourados, que é uma pessoa branca, loura, de cabelos cacheados, que é a estética do anjinho, né? Não, por acaso é o personagem do Maurício de Souza, uma da Mônica e tal. Então, isso tem diversos contextos, e é uma disputa sobre o corpo de Deus. Se você, no imaginário coletivo, você fecha os olhos e tenta imaginar Deus, porque é um esforço que a gente pode fazer, por mais que isso não seja possível alcançar, mas é um esforço que você pode fazer, imaginar, você dificilmente vai imaginar Deus numa estética indígena. Entendeu? Você não vai imaginar Deus numa estética negra, você não vai imaginar Deus numa estética feminina, entendeu? Apresenta a possibilidade de Deus ser uma mulher para você ver o caos que você não vai arrumar.
E aí tem todas essas relações, né, toda a perseguição com a comunidade LGBTQIA+, porque aí tem a estética do corpo gay, do corpo trans, e isso vai se desenrolando. Então, no corpo é onde esses ataques eles mais são sentidos. E, por outro lado, qual é a opção dessa teologia que se coloca como hegemônica, universal? Ela abstraliza tudo. Né? Ela abstraliza tudo. Então não tem relação com o corpo, não tem relação com a terra, não tem relação com a cultura. É uma coisa totalmente supraestrutural, entendeu? Que não atravessa pelo corpo. Então você pode escravizar uma pessoa negra, você pode açoitar se ele for desobediente, se ele tentar fugir. Porque aqui é o seguinte, é importante é a preservação da alma, entendeu? O importante é que você tenha uma alma obediente, o importante é que você tenha uma alma salva. Muitos processos de colonialismo, de evangelização foi feito a partir disso, né? Você explora, você prende, você subjuga, você humilha, você escraviza, mas você diz que você tem um compromisso com a salvação da alma. O James Cone fala isso, né? Acho que eu cito isso no livro, eu acho que ele diz que como os pastores brancos nunca foram escravizados, suas mulheres nunca foram violentadas, seus filhos nunca foram linchados e sequestrados, eles podem abdicar de pensar a teologia a partir do corpo. A gente não pode. A gente não pode, porque a nossa vida é marcada por isso. Essa é uma das razões pelas quais o corpo tem um lugar central para a teologia negra, porque é onde a experiência acontece, inclusive a experiência sobre Deus, isso é importante também. Você pensar que Deus é tão abstralizado que você pode fazer uma comparação, né, de um culto mais tradicional, clássico, de uma igreja mais histórica, assim, um contexto bem europeu, em que todo mundo branco, sentadinho, fala baixo, é só um órgãozinho para fazer um som, não bate palma, orações silenciosas, e pensa num contexto de uma igreja pentecostal, que é uma gritaria, um escândalo, roda daqui, roda dali, bate palma, grita, profecia, um troço que olhando de fora é totalmente anárquico. O que você faz com isso? É a experiência de Deus no corpo também. Mas isso também é negado como algo quase que herege, como algo que é quase performático, mas não necessariamente cristão, por causa da negação do corpo. Bom, você citou agora o James Cone, né? Eu queria aproveitar deixa para você falar um pouco sobre quem ele foi, né? E qual a importância dele no surgimento, na consolidação da teologia negra nos Estados Unidos, né? Para a gente ter um pouco a referência histórica e também como isso chega ao Brasil, né? Porque no livro você apresenta isso um pouco em mais detalhes, né? Como esse debate se desenvolve no Brasil nos anos 90, enfim, né? Se você puder ajudar com essas balizas históricas. O James Cone é considerado o pai da teologia negra nos Estados Unidos. Eu sempre faço essa ênfase de que, embora ele seja reconhecido assim, e até de uma maneira internacionalmente, né, meio que o pai da teologia negra, mas eu faço questão de localizar que ele é considerado o pai da teologia negra nos Estados Unidos, porque a teologia negra tem outro contexto no continente africano, na África do Sul, então tem uma coisa ali que é meio paralela, né? Não é necessariamente por conta do James Cone. Mas certamente o James Cone foi uma pessoa primordial na sistematização da teologia negra. Nesse sentido, eu diria que ele realmente foi pioneiro. Um intelectual, um teólogo muito potente, muito comprometido com a causa do povo negro, muito impactado pelo Black Power, pelo movimento Black Power e pelas cenas, né, da segregação nos Estados Unidos, afetando inclusive sua própria família, né, o linchamento do seu pai, a tentativa da sua mãe de proteger, né, os filhos, ele e o irmão, que também é um teólogo importante. Então ele tem um histórico importante, e os dois livros que ele lança, esses dois primeiros livros, né, a Teologia e o Black Power, e a Teologia Negra da Libertação, são os dois livros que surgem sistematizando a teologia negra, o que ela é, para que ela serve, com o que ela está dialogando. E ele é um pensador muito potente, né? O James Cone se torna um intelectual, um teólogo muito influente, e ele assume a cadeira de teologia no Union Theological Seminary, onde eu pude estudar também. E ele fica lá por 50 anos. Nesses 50 anos ele consolida consideravelmente a teologia negra, se torna um intelectual de grande referência nos Estados Unidos e no mundo. Ele leva, né,
a mensagem dessa teologia mais hard, né, filosófica, conceitual, de pensar a realidade para outros países e continentes. O James Cone chega aqui no Brasil por uma tradução da Paulinas em 85, é o livro que chega ao Deus dos Oprimidos, né? E depois, acho que 2 anos depois, ou 3, não lembro, chega uma tradução do Teologia Negra, que é uma compilação de documentos que ele organiza junto com o Gaymore, que são documentos de diversas situações nos Estados Unidos, né, no contexto da segregação, em que teólogos negros, né, pastores negros, lideranças religiosas negras emitiam cartas, manifestos, escreviam artigos, análises. Nessa coletânea tem meio que o nascimento da teologia negra feminista, né, o Womanist Theology nos Estados Unidos. Então ele é um cara que abre caminho, chega aqui no Brasil no final da década de 80, e a gente tem meio que o Peter Nash, que é um intelectual americano, professor, mas que veio para o Brasil e se tornou professor na EST, na Escola Superior de Teologia, no Sul, em São Leopoldo, e ele se torna um pouco o tradutor da ideia da teologia negra no Brasil, né? Ele, inclusive de uma maneira interessante, que não é só com livros muito acadêmicos, né, sobre a teologia negra. Ele opta por fazer uma abordagem da teologia negra de uma maneira mais popular, meio que com uma perspectiva de estudo bíblico, né? Pensando nas pessoas negras das igrejas para aprender sobre teologia negra, se reconhecer na Bíblia, né? Ele tem estudos sobre Bíblia e negritude, e tem produções acadêmicas também, né? Ele se torna fundador do grupo Identidade, que é um grupo que está pensando teologia negra e espiritualidades negras, né, no Brasil, coordena muitas revistas e artigos acadêmicos importantes, mas tem esse papel de ser um decodificador da teologia negra por uma linguagem mais acessível e mais popular. E aí, da segunda metade da década de 90 em diante, eu diria que até 2005, 2006, depois a gente tem um gap, e aí eu diria que depois desse gap, eu acho que vem o Teologia Negra, né, esse livro que está sendo relançado. A gente teve aí um gap um pouco sem uma produção constante sobre isso. Mas a gente teve um período aí de uma produção interessante de grupos de Salvador, de São Paulo, do Rio, de Recife. E a gente não pode esquecer o papel importante das pastorais afro, né, católicas, que mesmo não tendo produzido muito em termos de conteúdo, elas foram importantes para elaborar em termos de experiência e prática o que é teologia negra, né? Pensar a teologia e pensar uma religiosidade cristã a partir da experiência negra, a partir da experiência africana, o diálogo com as religiões de matriz africana, isso é importante. O papel da Igreja Metodista, né, que tem a primeira pastoral organizada, né, de combate ao racismo, e pensando a questão de uma espiritualidade protestante, negra. Então, eu diria que do início da década de 90, acho que é uma década muito especial em termos de produção, e acho que desde a década de 70 você já tem uma experiência de espiritualidades protestantes a partir da experiência negra. Ronilson, muitas vezes, né, se diz que o debate racial no Brasil acaba importando os conceitos dos Estados Unidos, não olha o suficiente para a realidade concreta das questões étnico-raciais brasileiras, né? E no livro, né, você escreve, eu gostei muito dessa passagem, vou ler aqui, abre aspas, na realidade brasileira, a teologia negra é menos James Cone e mais Clovis Moura, menos Kelly Brown Douglas e mais Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. É considerar as categorias analíticas de Milton Santos, deixar-se interpretar a partir das personagens de Conceição Evaristo, fecha aspas, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa ideia, né, de ir atrás dos nossos pensadores, né, olhar para as nossas referências para avançar nesse debate sobre a teologia negra no Brasil. Isso está conectado com uma das características que eu levanto lá para a teologia negra, que é, por exemplo, a territorialidade, né? Eu acho que a territorialidade não é só pensar ali a partir do chão, do lugar, do território especificamente, mas pensar também em termos do que informa aquele lugar, aquela história, aquele território, a cultura, né, desse... E no caso do Brasil, é isso, né? Por mais que, obviamente, né, eu fui atrás do que
de como a teologia negra se desenvolve nos Estados Unidos, né, um lugar onde ela tem muita força e é um lugar de trânsito, né, onde tudo passa pelos Estados Unidos, as academias dos Estados Unidos. Entrevistei James Cone em 2017, foi uma das últimas entrevistas que ele deu. Eu estudei no Union, né, tive essa oportunidade, fiz esse lugar, esse caminho, mas sempre entendendo que eles não têm a capacidade de entender o contexto brasileiro, como os nossos têm e produziram conhecimento sobre. Então, eu acho que tem um caminho de você entender as técnicas e as metodologias, né, os processos e a estrutura de como a teologia negra se desenvolve, funciona, pensa, dialoga, etc. Mas nada disso faz sentido no Brasil se a gente não fizer a partir da enorme contribuição que a gente já tem dos nossos grandes pensadores e das nossas grandes pensadoras, né? Tentei desenvolver isso um pouco num curso, né, que era um curso sobre teologia negra e pensamento social brasileiro negro, né? Então tinha a teologia negra em diálogo com obras de Muniz Sodré, de Milton Santos, Conceição Evaristo, Sueli Carneiro, Denise Ferreira da Silva e etc. Então eu acho que essa ideia continua, né? É extremamente importante que a gente olhe para o que os nossos e as nossas pensaram sobre o Brasil, sobre a sociedade brasileira, sobre o racismo da sociedade brasileira, sobre o legado colonial escravocrata na sociedade brasileira, nas construções dos nossos grandes dilemas de desigualdade, de enfrentamentos, e etc. Como isso compromete a nossa democracia, inclusive, porque não é só sobre o povo negro, é sobre a sociedade brasileira como um todo, é sobre a democracia brasileira, é sobre a educação brasileira, é sobre a justiça brasileira, é sobre a saúde brasileira, é sobre a segurança pública brasileira. Então, a teologia negra volta, né, aterriza num determinado lugar, nesse caso no Brasil, e isso está num capítulo que é uma tentativa de pensar uma teologia negra brasileira, né? Eu acho que efetivamente a gente ainda não tem. Eu não fiz e eu acho que ninguém fez, a gente está tentando construir. E aí o caso é que para construir tem que passar por essas pessoas, tem que entender a vasta obra de Clóvis Moura, que ajuda a gente a entender o quilombismo como um conceito importante, né? Tem que passar por Abdias de Nascimento, tem que passar pela Sueli, tem que passar pela Lélia, tem que passar pela Conceição Evaristo, a ficção da Conceição Evaristo, Carolina de Jesus, etc. Então não é um chavão, isso é extremamente importante, né? Há ferramentas, metodologias, técnicas, estruturas pensadas a partir do James Cone, do Cornel West, da Kelly Brown Douglas, que são extremamente importantes. A Kelly Brown Douglas, para mim, é a grande teóloga negra viva, né, hoje, mas efetivamente isso no Brasil só dá certo a partir do diálogo com o que foi produzido entre nós. Ronilson, você tem escrito muito nos últimos tempos, nos últimos anos, né, sobre os riscos do nacionalismo cristão, que você apresenta, né, como uma ideologia de extrema-direita. E a partir disso você critica essa ideia, né, tão repetida, às vezes de uma forma muito simplista, né, de que as forças progressistas, de que a esquerda precisa conversar com os evangélicos, né? E você diz que isso não vai funcionar se essas pessoas, né, esses grupos políticos não levarem em consideração as raízes da radicalização, não é, desses grupos, do nacionalismo cristão, desse movimento de uma forma mais geral. Eu queria te pedir para explicar um pouco melhor como que você pensa essa questão, não é? A radicalização, por um lado, versus as tentativas de diálogo que as forças progressistas sempre estão dizendo que é preciso empreender, né? As tentativas de diálogos, a crítica continua sendo a mesma, né? E que, por incrível que pareça, elas insistem, né, nela. É a ideia do diálogo como, pura e simplesmente, como uma estratégia, né? Primeiro, de uma maneira muito reativa, tudo bem que há contextos em que não tem jeito, você tem que reagir, senão a gente é engolido mesmo. Mas pensar na ideia do diálogo, da conversa com os evangélicos, única e exclusivamente como um plano, como uma estratégia, essa é a crítica, né? Isso efetivamente não vai funcionar. Primeiro porque ele parte dessa ideia de que os evangélicos, sobretudo nas periferias, né, numa camada mais populares, eles estão lá, né, quietos, com a cabeça vazia, que é de quem chegar primeiro. Então, se chega a galera da extrema-direita, ela leva. Se o campo progressista se organizar e explicar direitinho o que ela quer dizer, ela leva.
E como se essas pessoas evangélicas não tivessem outros atravessamentos e também não fizessem suas próprias escolhas a partir das suas realidades, né? Eu gosto muito da ideia da categoria da negociação, que as pessoas vão negociando a partir do seu contexto, né? De como elas precisam sobreviver, elas precisam ter uma perspectiva de futuro, no seu território. Não é fácil você se manter vivo num território dominado, seja por forças do tráfico, seja por forças de uma milícia, por exemplo, tendo operações policiais cotidianamente. Você tem que ter estratégias, análise de conjuntura política muito sofisticada para você poder lidar com isso no dia a dia. Isso implica a leitura política também, de como você se relaciona com candidatos, propostas, o que está mais perto, o que está mais longe. Então, a ideia da conversa, né, da crítica, na ideia do dialogar com os evangélicos, é essa ideia de pensar o dialogar sempre como uma estratégia que vai salvar a democracia do país na época das eleições. Se você fizer bem feito, se você fizer com antecedência, essa é uma crítica. Primeiro, isso demanda tempo e você precisa de alguma forma também, como você aprende a partir de como as pessoas desenvolvem suas vidas e fazem as leituras das realidades nas quais elas vivem. O que é que tem de interessante? Que tipo de negociação elas fazem? A partir de quê? Que pode inspirar um projeto. É claro que o partido tem que ter projeto, tem que ter estratégia, mas não dá para fazer com que isso seja uma relação extrativista da religião, né? Uma relação extrativista da perspectiva do ser evangélico. Mas as contribuições possíveis do ser evangélico para fortalecer a democracia. E com relação à perspectiva da radicalização, acho que é isso, que é entender, dialogar com os evangélicos, precisa entender que a gente passou a estar vivenciando um processo de radicalização que tem pelo menos 10, 15 anos, que explode no contexto de Bolsonaro, que é o primeiro candidato que expressa, né, publicamente que tem um projeto de supremacia cristã no país, né, e por isso agrega tanto na eleição de 2018 toda grande parte da liderança cristã conservadora. A gente vem passando por um processo de radicalização, né, cada vez mais intenso. Entender esse processo de radicalização, entender as raízes e as conexões daquilo que eu estou chamando do nacionalismo cristão, e eu insisto, no nacionalismo cristão, essa ideia de pensar a vida cívica, né, nacional, de sociedade, a partir de uma subserviência ou de um enquadramento de uma perspectiva cristã conservadora, ela está para além da perspectiva religiosa. É por isso que ela é colocada, não vou dizer que eu estou colocando, né? Eu estou fazendo coro com outros pesquisadores. Então, ela é colocada num lugar de uma ideologia de extrema-direita, porque ela está para além da religião, ela usa a gramática religiosa para um projeto de poder que é muito maior. Recentemente o ISERC, né, que é onde eu trabalho como diretor de programas, soltou uma pesquisa, né, que identificava que nessas eleições, por exemplo, nós vamos ter menos candidatos usando o título de pastor, que foi uma explosão em 2018, um pouco também em 2022, mas que nessa eleição tem uma queda. Em contrapartida, você tem mais candidatos que, a despeito de serem religiosos, cristãos ou não, se identificam como cristão, né? Cristão temente a Deus, ou não coloca cristão, ele coloca temente a Deus, família, etc. Ele aciona essa gramática religiosa que é política, sobretudo. Então, você tem um exemplo clássico, né, do Pablo Marçal, agora em São Paulo, que não se identifica como evangélico, não se identifica como religioso, mas usa a gramática religiosa o tempo todo, né, quando ele vai falar desse grande projeto dele de governalismo, assim como ele chama, e que ele comenta que uma dessas inspirações, o governismo, é inspirado na ideia de reino, né, do reino de Deus, né? O homem é imagem e semelhança de Deus. Ele não é nem esquerda nem direita, ele é a imagem e semelhança de Deus. E mais do que isso, né, ele tem escolas, né, e recentemente numa entrevista ele disse que na escola dos filhos dele, né, que inclusive é dele, que ele é o dono da escola, mas eles adotam um livro chamado Educando Meninos, que é um livro do James Dobson, que é um pastor evangélico, fundamentalista, um dos grandes mentores da direita religiosa dos Estados Unidos, que ficou famoso nos Estados Unidos porque ele defende a surra, né, o espancamento, bater como metodologia corretiva para crianças, etc., que tem uma agenda anti-LGBTQIA+, muito forte, fundador de um dos grandes think tanks ultraconservadores nos Estados Unidos, né, o Focus on Family. Então,
embora o Marçal não use nada da religião, né, como experiência religiosa, ele se vale da gramática religiosa, a ponto de ter como referência de educação infantil uma gramática religiosa, de um cara que está pensando a partir de uma gramática religiosa fundamentalista. Isso está conectado com o nacionalismo cristão, que está para além de uma perspectiva religiosa. Você pode pensar isso em escala, se ele se torna prefeito de São Paulo, torna esse livro meio que obrigatório para ensino infantil, e esse é um projeto que começa tomando a maior cidade do país e se torna uma referência em escala, né, nacional e tal. Tudo isso para dar um exemplo. Então, e aí não ajuda você, né, ver com generalizações, como olhar para um evangélico e ver um fundamentalista. É preciso você realmente entender o nacionalismo cristão como um fenômeno, como algo que é passível de debate, né? Mas o fato é que olhar para esse processo de radicalização e suas implicações para nos ajudar a criar estratégias de fortalecimento da democracia. Nilson, para a gente se encaminhar para o final, né, isso é muito interessante, né, essa ideia de que a gente não está diante de um fenômeno essencialmente religioso, mas, né, de uma mobilização pela extrema-direita dessa gramática da religião, né, que faz muito sentido nessas populações periféricas, marginalizadas, né, porque ela oferece um discurso da guerra de todos contra todos, né, de que é preciso cuidar da sua família, da sua igreja para sobreviver, dessa representação da mão forte da autoridade, né, que pode ser Deus, mas que também pode ser o Estado, a polícia, a violência que é justificada e que ela é, na verdade, necessária, né? Toda essa representação da masculinidade, né, da coisa da testosterona muito forte, né, disso que você estava dizendo que aparece no discurso do Marçal, né? E que isso me fez pensar, na verdade, né, de como que a gente negocia com essa realidade, para repetir o seu termo, né? É possível mudar esse sistema de valores, essas representações, sem transformar essa precariedade material, essa realidade de muita privação desses grupos, né? Enfim, uma coisa, de que forma uma coisa se relaciona com a outra? Bom, é super possível, né, mudar esse cenário. Isso é uma coisa extremamente importante. Pensar que esse cenário ele também já foi diferente, né? Sobretudo desses apegos e do lugar que tem hoje, muito dessas pautas chamadas pautas morais, enfim, não gosto tanto desse termo, mas vai lá. Eles também foram construídos em algum momento. Primeiro, não dá para pensar num tempo de uma igreja evangélica ou de um público evangélico brasileiro super progressista e liberal no sentido americano, né? Porque não tem. Por quê? Porque a sociedade brasileira é conservadora. É essa a história da sociedade brasileira. Então não tem por que esperar uma postura diferente dos evangélicos. Ponto. A resistência, o rechaço, ou que os americanos chamam de weaponizing, né, que é meio que instrumentalizar um discurso e uma agenda de uma maneira violenta e muito específica, direcionada a uma política específica, a uma agenda específica e, sobretudo, a grupos minoritários. Isso também foi construído, né? Basta você pensar no papel do aborto nos Estados Unidos, né? Só para a gente pegar como exemplo, você pega de 60 para trás, como o aborto não é uma questão para os evangélicos nos Estados Unidos, né? Você tem a maior convenção batista, evangélica, conservadora, a mais conservadora dos Estados Unidos, que é a Convenção do Sul, que em várias atas e resoluções defende o aborto como uma escolha da mulher, autonomia, etc. Essa não é uma questão. Mas você tem, por exemplo, que é o início do fundamentalismo, aí como conceito mesmo historicamente, você tem, por exemplo, a questão educacional, do ensino do evolucionismo, um combate entre fundamentalismo e criacionismo, etc. Então as coisas vão sendo construídas e elas vão mudando ao longo do tempo. Aí você vira da década de 70, entra na década de 70, você tem a Suprema Corte decidindo sobre o aborto, e você tem uma organização da direita evangélica americana que buscava algo que pudesse ser um consenso de enfrentamento do campo progressista e de um governo que oferecia resistência às reivindicações de direita religiosa, e o aborto se torna uma coisa central. Então hoje a gente tem com uma naturalidade como se o aborto sempre fosse uma questão, mas nem sempre foi, incluindo no Brasil também, pelo menos não um debate assim importante.
Tudo isso para dizer que essas coisas elas vão sendo construídas, né, de alguma forma. A tentativa, por exemplo, que inclusive o governo Bolsonaro se tentou fazer de uma defesa incondicional do porte de armas, que encontrou muita resistência no campo evangélico, por exemplo, somente por causa das mulheres evangélicas. Foi uma aposta, e essa aposta, por exemplo, ela não deu certo. Por mais conservador que fosse, tinha uma resistência ali com a ideia do porte de arma como Deus determinando a vida e a morte. Então, tudo isso para dizer que é possível virar esse jogo, não transformar evangélicos em progressistas, mas que entendam num processo democrático, é possível pensar na sociedade como um todo, nos grupos minoritários e na melhor forma de reconhecimento e de garantia de direitos para todos e todas. Para a comunidade LGBTQIA+, para a comunidade negra, políticas de ações afirmativas são importantes, demarcação de terras indígenas é importante cuidar do meio ambiente, por exemplo. É importante que haja uma política e políticas para proteger as mulheres, para proteger a comunidade trans, das violências que são sofridas, etc. É possível, inclusive, fazer um debate sério, sem o grito histriônico da extrema-direita com relação ao aborto. E a ideia lá do PL do aborto mostrou isso, que houve um endosso de grande parte dos evangélicos, sobretudo das mulheres evangélicas, com relação ao que foi entendido como um excesso do PL, que era o encarceramento das mulheres, porque elas lidam com isso no dia a dia, no território, e não é o pastor que resolve, não é o parlamentar que resolve, é a mãe, é a filha, é a tia, é a vizinha, é a pastora. Então tem vários contextos. Então, para dizer que isso é possível, e não pensando única e exclusivamente a partir do pertencimento religioso. Eu gosto muito de uma definição da Lívia, que é uma pesquisadora lá do ISE, coordenadora, na verdade. Ela sempre fala da religião em relação. Eu acho que é isso. A religião está sempre em relação a alguma coisa. Nunca é só religião. Não é um elemento à parte na sociedade que define coisas. É sempre em diálogo e em relação com alguma coisa. Então, não tem como pensar só a partir do pertencimento religioso. As pessoas também comem, as pessoas também trabalham, as pessoas também usam posto de saúde, as pessoas também estudam, as pessoas também têm o seu cotidiano, as realidades para poder lidar. Então, é pensar nisso, nesse diálogo, nessa proposta, nessa possibilidade, para além do lugar do discurso religioso. A religião informa, ela é extremamente importante, ela dá leitura de mundo, ela dá sentido de mundo, sentido comunitário, de pertencimento, mas ela faz tudo isso em relação à vida real, que é marcada por várias coisas, né? Então, eu acho que o caminho é um pouco esse, assim. Então, quando você faz isso, você automaticamente, necessariamente, você também precisa olhar para o que o processo de radicalização, como o nacionalismo cristão, está produzindo para fazer com que haja a interdição desse diálogo e desse alcance. Perfeito. Então, para recapitular, o Ronilson Pacheco é autor de Teologia Negra, o sopro antirracista do espírito, que ganha agora uma nova edição pela Zahar. Ronilson, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, pela conversa e pelas perguntas pertinentes. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Tombini e a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!